Bom dia, crianças! Como vocês estão? Hoje é terça-feira, dia 31 de agosto de 2021, último dia de agosto, amanhã já é o mês de setembro, viu? Hoje nós temos aula de matemática e de geografia. Em matemática, hoje nós vamos falar sobre os sólidos geométricos, o cubo, o bloco retangular e a pirâmide. Você vai abrir o nosso livro aí na página 58. Formas geométricas. As formas no mundo. Vários objetos do nosso dia a dia, como brinquedos, frutas ou até construções, elas lembram formas geométricas. Pense em alguns objetos que você vê no dia a dia e leia as afirmações a seguir. Observem aí, nós temos uma caixa e um pedaço de madeira. A caixa de presente, essa peça de madeira, elas lembram a figura geométrica espacial chamada bloco retangular, que tem este formato aqui. Essa lata de lixo e essa peça de madeira, elas lembram uma forma retangular, que é o cilindro. Essa peça de madeira e esses brinquedos aqui com as letrinhas, eles também lembram uma forma retangular, que é o cubo. Agora observe outras fotografias. A melancia e essa peça de madeira, elas lembram a esfera. A vela, essa vela aqui e essa peça de madeira, elas lembram a pirâmide. E esse chapéu de papel e essa peça de madeira aqui lembram o cone. Então, nós temos aqui as formas geométricas: bloco retangular, cilindro, cubo, esfera, pirâmide e cone. Na nossa aula hoje nós vamos falar sobre o cubo, esse aqui, o bloco retangular, este aqui, e a pirâmide, este aqui, ok? Em vários lugares para os quais você olha, é sempre possível observar objetos e construções com formatos variados, que lembram algumas dessas formas geométricas. Vamos para a atividade a seguir? Você vai passar agora lá para a página 60. Moldes e figuras geométricas. Você vai primeiro abrir o seu livro, lá na página 237 até a 241. Você vai recortar as figuras geométricas que tem lá e vai colar, seguindo passo a passo aqui, tá bom? Então, vamos começar aqui pelo primeiro, o cubo. Fechem com fita adesiva o molde, depois de montado, lembra um cubo. Você pode fechar com fita adesiva ou você pode fazer com cola, tá bom? Você vai recortar direitinho, seguir lá, ó, direitinho. As linhas tracejadas é onde dobra, linha reta é onde corta. Você vai montar o seu cubo. Peça ajuda a um adulto se você tiver dificuldade. Quando o seu cubo estiver montado, você vai responder as questões a seguir. Letra A. Cada uma dessas partes lembra qual figura geométrica? Essas partezinhas aqui, essa parte rosa, essa parte verde, essa parte laranja, essa amarela, lembra qual figura geométrica? O cubo é formado por qual figura geométrica? Vamos pensar juntos? O cubo é formado por um conjunto de quadrados. Então, são vários quadradinhos que formam um cubo. Quantas vértices e quantas faces tem em um cubo? Deixa a Pro explicar para você o que são vértices e o que são faces. Faces são os lados. Esses lados aqui, ó, o lado verde, o lado rosa, o lado amarelo, o lado laranja, o lado azul e o lado vermelho. As faces são isso aí. As vértices são os cantinhos, são os encontros. Então, cada cantinho desse aqui, ó, é uma vértice. Vamos contar juntos quantos nós temos? 1, 2, 3, 4. Só 4, Pro? Não, e os de baixo, ó?
5, 6, 7, 8. O cubo, ele é composto por 8 cantinhos, ok? Então, são 8 vértices. O cubo tem quantas faces? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces e 8 vértices, ok? Faces são os lados, esses lados aqui, ó, essas várias cores. Vértices são os cantinhos, tá bom? Em seguida, segunda questão. Já com o seu bloco retangular montado, você vai responder as questões abaixo. Cada uma das partes coloridas lembra qual figura geométrica? O nome dessa figura já fala tudo. Bloco retangular. Então, ele é formado por o quê? Por retângulos. Quantas vértices e quantas faces tem no bloco retangular? Agora, você vai pegar o seu bloco retangular e fazer a mesma coisa que a Pro fez ali. Você vai contar quantos retângulos tem, ó, quantos retângulos tem, quantos lados tem, que são as faces, e depois vai contar quantos cantinhos tem, tá bom? Aí você vai anotar aqui na letra B. Em seguida, nós vamos para a terceira questão. Vamos continuar essa atividade. Você vai montar agora aí a sua pirâmide de base quadrada. Aí você vai responder as questões. As partes vermelhas desse molde, elas lembram qual figura geométrica? Essas partes vermelhas aqui, ó, elas lembram qual figurinha geométrica? Que figura geométrica é essa aí? Você vai anotar aqui na letra A. Já a parte amarela, lembra qual figura geométrica? Essa parte amarela aqui dele, ó, que figura geométrica é essa parte amarela? Você vai anotar aqui na letra B. Letra C. Quantas vértices tem essa pirâmide? Quantos cantinhos tem essa pirâmide? Nós temos aqui, ó, um cantinho, 2 cantinhos, 3, 4. Só 4, Pro? Não, tem o cantinho aqui da ponta de cima. Então, nós temos 5 vértices. E quantas faces? Ou seja, quantos lados tem? Você vai contar tanto os lados que tem formato de triângulo, como a base que tem formato de quadrado. São os lados que ela tem. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 faces, ok? Ler e escrever em matemática. Forme duplas para escrever um texto no caderno sobre o que vocês já sabem sobre as figuras geométricas. Vocês podem escrever as frases comparando alguns pares das figuras geométricas: cubo e quadrado, bloco retangular e retângulo, pirâmide de base quadrada, triângulo e quadrado. Além disso, vocês podem ilustrar o texto também. Essa atividade aqui seria na sala de aula. Então, ó, você não precisa fazer. Então, o que que você vai fazer em matemática? Você vai responder, ler e responder da página 58 até a 61. Lembrando que para responder a página 60 e 61, você tem que recortar o cubo, o bloco retangular e a pirâmide lá na página 237 até a página 241, que ficam lá no final do livro, tá bom, meus amores? Recortem os moldes, montem para poder responder a página 60 e 61, tá bom? Em seguida, nós vamos passar lá para a geografia. Nós vamos falar sobre os bairros que eles se transformam. Você vai abrir o seu livro de geografia na página 42. Vamos fazer a leitura? Os bairros se transformam. Como você viu, os bairros eles vão se transformando, tornando-se diferentes de como eram no passado. Isso porque os lugares mudam ao longo do tempo. Nossas construções são erguidas, novas construções são erguidas, ruas são ampliadas e asfaltadas, as pessoas se mudam, novas atividades são realizadas e as necessidades dos moradores, elas se modificam. Observem aí essas fotografias, elas são do mesmo lugar.
Esse lugar aí é o elevador de Lacerda. Elevador Lacerda, ele fica em ele fica em Salvador. Essa imagem preto e branco aqui, ela é uma imagem de 1920, uma fotografia de 1920. Já essa fotografia aqui é uma fotografia de 2016. Aqui são o mesmo lugar. Essa parte aqui, ó, é o elevador Lacerda. Observem aí as mudanças que aconteceram de 1920 até 2016. Quantas mudanças eles não fizeram aí no decorrer do tempo nesse lugar? Embora seja mais fácil perceber as grandes modificações pelas quais os bairros passam ao longo de muitos anos, muitas mudanças acontecem com bastante rapidez. Elas podem ocorrer em razão da ação humana, como a poda de uma árvore, e em consequência da natureza, como por exemplo um vendaval que destrói construções, plantações e derruba árvores. Primeira questão. Com base na observação das fotografias da página anterior, ou seja, observando essas duas fotografias do elevador Lacerda, você vai responder: em que ano essas fotografias foram feitas? Quantos anos se passaram aproximadamente entre essa fotografia e essa aqui? Uma foi feita em 1920, a outra foi feita em 2016. Quantos anos tem de uma foto para outra? Você vai ter que fazer uma continha aí, tá bom? Letra B. Que lugar as fotografias mostram? Que lugar é esse aí? A Pro acabou de falar. Letra C. O que mudou no bairro nesse período? Você vai anotar os elementos que você está vendo aqui que mudaram. O que tem de diferente aqui? O que deixou de existir ou o que eles construíram? Você vai anotar aí na letra C. E por último, na letra D. Quem realizou essas mudanças? Essas mudanças que aconteceram aqui, nessa praça do elevador Lacerda e no próprio elevador Lacerda. Essas mudanças elas foram feitas pela ação humana, por pessoas, ou pela própria natureza? Você acha que foram pessoas que foram derrubando e construindo, ou foi a natureza que se encarregou dessa mudança? E aí? Você vai escrever aqui na letra D, tá bom? A segunda e a terceira questão, você somente vai conversar com seus familiares aí, tá bom? Você vai conversar com seus familiares ou os vizinhos que vivem aí no seu bairro há muito tempo. Você vai perguntar se eles identificam mudanças que ocorreram no bairro ou no município. Se possível, você pode pedir a eles que mostrem fotos desse bairro aí no passado. Se vocês conseguirem alguma foto, vocês podem estar mandando lá no grupo, tá bom? Terceira questão. Durante alguns dias, você vai observar o seu bairro atentamente, onde fica a nossa escola. Veja que mudanças estão ocorrendo e quem está promovendo essas modificações. Podem ser novas construções, renovação de pinturas em casas, ou seja, os bairros eles estão sempre em constante mudança. Então, você vai observar aí. Você pode estar mandando uma foto ou um áudio para a Pro, vocês quem sabem, não é obrigatório. Eu só quero que vocês observem que os bairros eles estão sempre mudando. Na nossa rua aí pode ter alguém construindo, ou alguém derrubando, alguém que pintou uma casa, alguém que derrubou uma casa, que construiu alguma coisa nova na casa, que retirou uma árvore, ou que plantou uma árvore. Tudo isso são mudanças que acontecem no nosso bairro. E aí, na rua de vocês está acontecendo alguma mudança? Vocês já observaram alguma mudança que tenha acontecido aí? Reflitam aí sobre isso. A questão 2 e a questão 3 não precisam ser respondidas no caderno, tá bom? Isso é somente para vocês conversarem e debaterem com a família de vocês. Essa atividade de história é a página 42 e 43. História não, meus amores, perdão, aqui tá errado. Geografia, tá bom? É a atividade de geografia, página 42 e 43 de geografia, certo? Vocês vão estar respondendo aí no livro de geografia, tá bom? A Pro colocou errado aqui, mas vocês podem estar corrigindo. Livro de geografia, página 42
e 43, tá bom? Então, atividade de matemática no livro e atividade de geografia no livro também, tá bom? Ó, aqui é o livro de geografia, certo? A Pro não vai conseguir escrever o nome todo, mas acredito que se você está assistindo o vídeo e prestando atenção, você entendeu que é geografia, certo, meus amores? Respondam as atividades, enviem lá no privado da Pro, tirem uma foto bem nítida, que a Pro vai estar respondendo a cada um de vocês, tá bom? Um beijo bem grande. Amanhã é quarta-feira, a aula da Pro Sara, então até quinta-feira. Tchau, tchau.